Sejam muito bem-vindos à nossa terceira parte da aula da terceira semana de atividades não presenciais. Agora nós vamos partir para a discussão das recomendações de fósforo, de potássio e também de micronutrientes, para poder dar uma orientação para vocês a respeito disso. Tá? Então vamos à discussão, tá certo? Então essa terceira parte, nós fizemos uma primeira parte que foi sobre conceitos gerais e de interpretação da análise de solo. Na segunda parte nós fizemos o cálculo da calagem e algumas recomendações para a gente poder estimar o nível de cálcio, a elevação do nível de cálcio, coisa que a gente pode fazer da mesma forma para o magnésio e para outros íons também, para a gente poder ver se se encontra equilibrado no solo. E aí, agora na terceira parte, nós vamos partir para o cálculo das adubações fosfatadas, potássicas e com micronutrientes. Primeira coisa é o fósforo, né? Nós vemos que para um solo ideal, a quantidade de fósforo tem que estar em torno de 10 a 30 miligramas por decímetro cúbico. Nós vemos que nesse solo aqui, nós temos uma quantidade em torno de 10,97 miligramas por decímetro cúbico. Eu só quero chamar a atenção o seguinte: nesse laboratório, que é um laboratório aqui do Espírito Santo, eu acho que é o laboratório do Incaper, se eu não me engano, ele usa como extrator o extrator ácido Meliquium, né? E quando o solo é mais para ácido, ele vai ter uma relação de correspondência entre o que o solo tem e o que realmente está disponível para as plantas em torno de 56, que é o coeficiente R2. Se nós extraíssemos a raiz quadrada desse R2, nós teríamos o coeficiente de correlação. Quantos por cento, grosseiramente falando, quantos por cento que eu tendo do nutriente ali, quantos por cento realmente estaria disponível para as plantas. Quando a gente trabalha então com o Melic, nós temos essa menor correspondência, quando é solos ácidos 56, quando é solos neutros e alcalinos 39, em relação a quando a gente vai trabalhar com o extrator resina 84 e 83, muito maior correspondência do que eu estou indicando na análise, que está indicado ali na análise, e o que é absorvido para a planta, que é possivelmente absorvido pela planta pelo resina. Tá? Então, essa é um fator negativo do extrator ácido. Então, a gente considera, eu sempre faço isso, né? Quando eu trabalho com o Melic, eu vejo mais ou menos o pH está aqui um pouquinho mais para ácido, né? Eu trabalho sempre considerando o mínimo possível desse fósforo que está indicando aqui, principalmente se tiver um histórico de adubação com fontes parcialmente aciduladas ou fontes próximo do fosfato de rocha, pouco solúveis, né, pouco disponíveis, tá? Porque esse fator aqui, essa falta de correspondência vai ser cada vez maior se tiver um histórico de uso dessas fontes. Então, nós vamos trabalhar aqui, para esse exemplo específico, eu poderia trabalhar com outra recomendação, isso se baseia muito no bom senso da gente, mas eu vou trabalhar para elevar esse nível de fósforo aqui, porque é do Melic, né? Eu vou trabalhar para elevar esse nível de fósforo para 15 miligramas por decímetro cúbico, tá certo? Então nós vamos fazer uma indicação para elevação desse fósforo em torno de 4 miligramas por decímetro cúbico. Então, nesse primeiro ano, nessa primeira situação, eu vou trabalhar para elevar para 15 miligramas. Volto a falar, isso é uma questão de bom senso, isso é uma questão que quem tem que definir são vocês com os produtores devido à situação. Se por acaso o produtor tivesse numa condição financeira não adequada inicialmente, porque muitos produtores se encontram dessa forma, nós optaríamos para não fazer adubação fosfatada e
verificar no ano seguinte o que poderia ter acontecido, o que aconteceria com os níveis de fósforo. Tá? Mas nós optamos então em elevar, porque nós estamos numa situação de exercício de cálculo. Então eu estou só colocando isso para poder demonstrar para vocês como é que a gente faz. Primeira coisa seria qual o nível que eu desejo elevar, que é 15, menos o nível que o solo já tem, que é 10,97. Então eu vou elevar o fósforo em 4,03, aproximadamente 4 miligramas por decímetro cúbico. Vou considerar então as 4 miligramas por decímetro cúbico. E para poder orientar então essa adubação fosfatada, nós nos baseamos na quantidade em quilos por hectare do P2O5. Nós então nos valemos da seguinte afirmação: para elevar o fósforo em 1 miligrama por decímetro cúbico, elevação de 1 miligrama por decímetro cúbico, eu tenho que adicionar ao solo 10 quilos por hectare de P2O5. Tá certo? Então, nós vamos chegar à conclusão que 4, se eu elevei 4, é 4 vezes 10, eu vou ter que colocar 40 quilos por hectare de P2O5 nesse solo, para estimando elevar ele para 15 miligramas por decímetro cúbico, tá certo? Então essa é a base para o cálculo da adubação fosfatada. Então uma pergunta que fica a partir disso é: por que os 10 quilos por hectare de P2O5 para elevação de 1 miligrama? Nós sabemos, primeira coisa que nós temos que tomar por base é o seguinte: nós sabemos que no P2O5 nós temos 2 vezes o peso atômico do fósforo. Quanto que é o peso atômico do fósforo? 31. Mais 5 vezes o peso atômico do oxigênio, que é 16. Isso aqui vai nos dar, aqui vai ser 62, aqui vai ser 80. Isso aqui vai dar 142 gramas. É a fórmula, né? É o peso molecular do P2O5. Quantos por cento de fósforo eu teria então no P2O5? Então, se o P são 62, quantos por cento eu tenho? Se 142 vai ser 100%. X vai ser igual a 62 dividido por 142 vezes 100. Isso aqui vai dar em torno de 43, aproximadamente 43,7% de P, tá certo? Então essa é a primeira questão: quantos por cento de P nós temos na fórmula do P2O5? Então, determinado isso, nós passamos a fazer o cálculo de quanto que eu vou, como que eu vou chegar nessa relação de 10 kg de P2O5 para elevação de 1 miligrama. Então nós sabemos que para 1 miligrama por decímetro cúbico, se eu for contar em quilos por hectare, né, 1 hectare tem em torno de 2 milhões de decímetros cúbicos, considerando a profundidade de 20 centímetros, e o miligrama, se eu quiser transformar para quilo, vai ser, se eu tenho 1 miligrama por decímetro cúbico, em 2 milhões eu tenho 2 milhões de miligramas, se eu guardar a mesma correspondência, né? Certo? Se eu tenho 1 miligrama por decímetro cúbico, em 2 milhões de decímetros cúbicos, eu vou ter exatamente 2 milhões de miligramas, tá? Então esses 2 milhões de miligramas
por hectare. Então já fica aqui uma dica para a gente poder simplificar essa operação, né? Se é 2 milhões de miligramas, 2 milhões de miligramas, aqui vai passa para grama, aqui passa para quilo, então vai ser 2 quilos por hectare. Eu devia ter falado isso antes, mas toda vez que eu transformo de miligrama por decímetro cúbico, considerando para quilos por hectare, considerando um hectare com a profundidade, né, essa área de um hectare com a profundidade de 20 centímetros, basta eu multiplicar por 2 essa miligrama, né? Então 1 vezes 2 vai nos dar 1 miligrama por decímetro cúbico, a gente tem que adicionar 2 quilos por hectare de P. Então nós chegamos na aplicação do P. Nós sabemos então que tem uma porcentagem desse P no P2O5, então tem que transformar esses 2 quilos de P, eu tenho que transformar qual é a quantidade equivalente de P2O5. Se eu tenho 43, né, se a porcentagem é 43,7 de P no P2O5, é só eu pegar o 2, né, e dividir por 0,437, fazendo já indo direto ao ponto da regra de 3, né? Então 2 dividido por 0,437 vai nos dar 4,58 quilos por hectare de P2O5. Poxa, Ismael, mas você não falou 10? Só que tem uma segunda questão aqui. O fósforo ele é altamente adsorvido pelo complexo de troca do solo e ele é muito perdido ele fica não lábil. Então, em torno de 40 a 50% daquilo que é aplicado como fonte solúvel, dependendo do solo, e aí nós temos que ter uma referência de fósforo remanescente, mas no geral é isso, 40 a 50% do fósforo que é aplicado, ele fica não lábil e ele não é absorvido. Então, aliás, 40 a 50% continua absorvido, o restante vai ser, continua disponível, o restante vai ser absorvido pelo solo, então é perdido. Então nós vamos ter uma eficiência agronômica para o fósforo em torno de 40 a 50%. Então nós vamos considerar 45%. Se eu considero 45%, é só eu pegar o 4,58, fazendo a mesma lógica de raciocínio, e divido por 0,45, nós vamos ter aí uma quantidade aproximadamente de 10,17 quilos de P2O5 por hectare aplicado, para elevar, então, garantindo que isso está disponível para a planta, para elevar em 1 miligrama por decímetro cúbico. Aí nós chegamos nessa relação de 1 para 10 quilos de K2O, de P2O5, desculpa, aplicados para a elevação de 1 miligrama por decímetro cúbico. Então é essa a base. Sempre que nós estamos, lembrando, sempre que nós formos calcular o P, nós temos que nos basear nessa afirmação de que para a elevação de 1 miligrama por decímetro cúbico, eu multiplico eu aplico 10 quilos de P2O5 por hectare. Então aqui é 40, né? Por quê? Eu elevei 4 miligramas. 4 miligramas vezes 10 kg de P2O5 para cada miligrama. Então vai dar 40 quilos por hectare de P2O5. Seguindo mais à frente, então nós temos que definir então qual a fonte que nós vamos usar. E essa fonte, ela depende muito de uma série de condições. Depende muito se eu vou precisar de adubar o solo com outras fontes, né? Nós temos o super simples, que ele tem 28% de cálcio e tem enxofre também, poderia ajudar na adubação de enxofre. Tem outras fontes com maior quantidade de fósforo, né? Mas também não tem menores quantidades de outros nutrientes. Então a gente sempre, de uma certa forma, o mais disponível, dependendo do mercado, o mais disponível é o super simples. Então eu vou colocar aqui o super simples, mas eu poderia escolher qualquer outro, né?
Quantos quilos de super simples então eu teria que aplicar? Se eu tenho que aplicar 40 quilos de P2O5 por hectare. É só considerar a porcentagem de P2O5 solúvel no super simples, fazer essa divisão, vou colocar aqui direto também, e nós vamos ter a quantidade de super simples que eu deveria aplicar, que dá em torno de, para essa situação aqui, 222 quilos de super simples por hectare. Para poder arredondar essa bola aí, nós vamos colocar 250, que daria 5 sacos de super simples. Tá? Sempre lembrar o seguinte, nós fizemos o calcário lá, nós tínhamos que ver qual o custo, qual o preço por saco de calcário ou por tonelada de calcário. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Sempre que a gente recomendar uma quantidade, a gente determina essa quantidade ou em sacos, ou em quilos, ou em toneladas, e determinamos o preço dessa quantidade para fazer uma memória de cálculo, para fazer uma avaliação financeira dessa adubação, para demonstrar para o produtor. Então seria mais ou menos assim, ó, super simples. Quantos sacos eu vou aplicar? 250, eu vou aplicar 5 sacos. 5 sacos, por exemplo, o preço, às vezes, talvez esses preços estejam desatualizados, mas aí a gente vai usar como referência só para vocês terem uma ideia. Vamos colocar aí R$75, R$80 por saco, né? 5 vezes 75 vai nos dar R$375 que nós vamos gastar com o super simples, para aplicação do super simples nessa área. E essa área a gente parte do princípio que ela tem mais ou menos 1 hectare, né? Para poder ficar mais didático, mais fácil da gente entender. Tá? Então, concluímos então a recomendação de adubação de fósforo. Poderia escolher outra fonte, dependendo da oportunidade, dependendo do preço, dependendo do bom senso que eu tenha para determinada situação, mas eu escolhi o super simples por ser a fonte mais escolhida no caso da adubação fosfatada. Tá? Lembrar que essa adubação fosfatada ela é feita sempre de uma vez só no início da estação de águas do ano seguinte, né? E também é feita como adubo de formação, tentando fazer com que essa adubação seja o mais localizada possível, no caso de plantio em linhas, né? Mas no caso da pastagem, como nós temos uma grande população de plantas aí, não teria muito problema. Faria isso junto aos micronutrientes. E se o potássio tiver numa quantidade maior, nós misturaríamos parte desse potássio também nessa primeira etapa, né, que seria mais ou menos em agosto, setembro, nós faríamos essa primeira aplicação depois de 60 dias, 100 dias, ou depois de 120 milímetros acumulados decorridos da aplicação do calcário, tá certo? Então aí nós vamos passar agora para o potássio. Como é que eu faço o cálculo do potássio? A ideia do cálculo do potássio, ela é para corrigir, para aumentar os níveis desse potássio na CTC. Nós vemos que num solo ideal o nível do potássio ele tem que estar em torno de 3 a 6%. E nesse solo aqui, voltando ao cálculo que a gente fez lá na avaliação do solo, se eu dividir os 127 miligramas por decímetro cúbico por 391, nós vamos ter para o potássio uma quantidade de 0,3248 centimol de carga por decímetro cúbico, tá? E aí nós determinamos isso, a porcentagem da CTC, dividindo esse 0,3248 pela CTC desse solo, que é 9,31, né? Eu acho que todo mundo lembra disso, CTC total, 9,31, e multiplicamos por 100. E nós vemos que nesse solo o nível de potássio está em torno de 3,6
48, vamos colocar aí por cento, ou 3,5. Como nós temos, aproveitando o ensejo aqui, né, como nós temos elevados níveis de magnésio, eu vou, apesar do nível de potássio ele estar dentro de uma normalidade para um solo ideal, nós vamos adicionar um pouco de potássio para poder elevar esse nível de potássio para 5%. E aí eu já aproveito e mostro como que a gente faz esses cálculos, né? Então é só pegar a diferença entre o que eu desejo, o nível que eu desejo, estimado que eu desejo, menos o nível que o potássio se encontra no solo agora. Vou colocar no nível certinho, né, que é 3,48, mas a gente não precisa trabalhar com esse preciosismo todo. Mas aqui, como o cálculo para uma aula, nós vamos tentar adotar esses valores. 3,48, então nós vamos ter uma necessidade de elevação de 1,52%. Então eu preciso elevar 1,52% em 1,52% esse potássio no meu solo. Então 1,52%, agora cabe determinar quanto que seria isso em centimol de carga, né? Como que eu determino isso? Eu sei que a CTC total é 9,31, a CTC total é 9,31 e isso é o 100%, é o 100%. Se eu preciso elevar em 1,52%, quanto que eu preciso elevar em centimol? Isso aqui é centimol de carga. Quanto que eu precisaria elevar em centimol de carga? X vai ser 9,31 vezes 1,5 dividido 1,52% dividido por 100. Então isso aí daria em torno de 0,1415 centimol de carga por decímetro cúbico que eu teria que elevar agora em centimol de carga. E aí nós nos valemos da seguinte afirmação: para a elevação de 1 centimol de carga de potássio no solo, nós precisamos aplicar 1.000 quilos de K2O por hectare. Tá? Então, é só agora, partindo dessa afirmação, nós precisamos só pegar esse 0,1415 e multiplicar por 1.000. Nós vamos ter a quantidade, se essa é a elevação, nós vamos ter a quantidade que eu preciso aplicar do K2O, 141,5. 141,5 em torno de 142 quilos, 140 a 142 quilos de K2O por hectare, tá certo? Então eu aplicaria a recomendação para elevar os níveis para 5%, nós chegamos que é 141,5 kg de K2O, 141,5 kg de K2O por hectare, então, tá certo? Mas como que por que existe essa relação entre o potássio, né, a quantidade de K2O que eu tenho que aplicar e a elevação de 1 centimol de potássio? Simples. Mesma coisa do fósforo. Para 1 kg de K2O, né, o K2O, a participação do K no K2O, né, melhor dizendo, o K ele tem 39,1. Então vai ter na molécula do K2O ele vai ter 78,2. E o oxigênio ele vai ter 16. Então 78,2 mais 16, 78,2 mais 16 nos dá 94,2. Cabe eu saber quantos por cento de K, quantos por cento de ocupação do K nesse peso molecular. Então o K ele tem 78,2 é X.
94,2 é 100%. Então aí é só chegar à seguinte questão. Vamos chegar na seguinte conta, dá 83% de K na molécula do K2O, certo? Então esse é o primeiro ponto. O K participa com 83% no peso molecular da fórmula do K2O. Tá? Aí para frente, indo para frente, né? Mesma coisa, lembra lá, nós, para aplicarmos, eu vou colocar a caneta aqui, né? Nós temos que 1 centimol de carga de potássio tem 391 miligramas, que a gente viu lá na base, né? Só multiplicar por 10, quando é centimol, que é 39,1 peso atômico, dá 391 miligramas. Esses 391 miligramas, lembrando que um hectare tem 2 milhões de decímetros cúbicos, esse hectare 100 por 100, numa profundidade de 20 centímetros, vai ter 2 milhões de decímetros cúbicos. Então nós vamos ter, multiplicar esse 391 para poder transformar em quilos por hectare de K, nós vamos multiplicar por 2, fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente. 780, nós chegamos a 782 quilos de K a serem aplicados por hectare para poder levar em 1 centimol de carga. Mas peraí, mas não é K que eu estou querendo aplicar, eu quero aplicar o K2O. Então, mas o K2O, o K tem 83% de participação no K2O. Então eu pego 782, divido por 0,883, vai nos dar 942,17. Claro que a gente faz uma aproximação para 1000 para ficar mais didático, e é uma aproximação, eu acho que é bem fácil da gente entender, tá? Então isso aqui a gente pode adicionar 1000 quilos de K2O por hectare, esperando que vai elevar esse potássio vai ser elevado em 1 centimol de carga. Então essa é a base de cálculo para essa relação que nós temos, para poder ficar uma relação mais didática e mais direta, tá certo? Então é só para poder vocês entenderem o porquê dessa afirmação e dessa relação que nós temos. Bom, principais fertilizantes que a gente tem no mercado é o cloreto de potássio. Lembrar que o potássio, para a gente poder fazer o cálculo do potássio, nós temos que considerar duas coisas. Primeiro, a porcentagem de potássio de K2O, né, no cloreto de potássio, que é 60%. Na verdade é 58%, a gente considera 60%. E a eficiência agronômica do potássio no solo, que é em torno de 70%. Então, para fazer o cálculo da quantidade de potássio, nós vimos lá atrás, né, que a quantidade de K2O que a gente deveria aplicar era 141, se não me falha a memória, 141,5 quilos. Nós precisaríamos de aplicar vamos colocar 141,5 quilos de K2O por hectare. Eu dividindo isso por 0,7, corrigindo para eficiência agronômica, dividindo isso por 0,6, corrigindo para porcentagem de K2O que tem no KCl, considerando o cloreto de potássio como fonte, né? Nós vamos ter uma quantidade de 336, em torno de 336,9 quilos de cloreto de potássio
por hectare. E aí eu, para poder arredondar isso, colocaria para 350. Lembrando que sempre no campo não existe esses valores quebrados, nós não temos balança para isso às vezes, a precisão das balanças, e para poder, já que a gente vai utilizar um pouquinho a mais, não tem problema nenhum, tá certo? Poderia também trabalhar com 340, 337, não tem problema, mas de uma forma geral nós trabalhamos com valores mais exatos aí para a recomendação. Então seria 350 dividido por 50, por 50 que é o saco, daria 7 sacos. 7 sacos, cloreto de potássio está em torno de R$110, até quando eu não sei se baixou, se ele aumentou esse preço, daria R$770 o preço para a aquisição desse cloreto de potássio, para a adubação potássica, certo? Então aí nós encerramos o assunto de potássio e passamos para a recomendação dos micronutrientes. Na verdade, para micronutrientes, nós, como eu falei no primeiro material de vocês, nós temos, por causa da necessidade de aparelhagem para a detecção da quantidade desses micronutrientes, e nem todo o Instituto de Pesquisa tem isso, hoje está melhorando isso, mas nem todo mundo tem isso, os níveis críticos desses micronutrientes, eles são trabalhados, mas não com efetividade igual a dos macros. Mas aí então a gente tem uma ideia desses níveis críticos, mas a gente não usa só esses níveis críticos. E pouca gente sabe também a efetividade desses níveis críticos especificamente para pastagem. Então o que a gente faz? A gente faz uma adubação preventiva, mas eu acho que cabe muito a gente fazer, antes dessa adubação preventiva, trabalhar o bom senso e verificar como é que estão esses níveis de micronutrientes na análise de solo e se é necessário, qual que é necessário, para escolher a fonte. A gente trabalha muito com o FTE, as formulações FTE, que é o Fruited Traced Elements, né? Que são as fritas, são complexos, que vão de liberação lenta, e eles servem muito para essa condição de adubação preventiva. Mas antes eu vejo os níveis, e aqui vocês podem perceber, o ferro está no nível alto, 827,4 miligramas por decímetro cúbico, quando o nível considerado alto é acima de 45. Mesma coisa o zinco. O zinco ele está em 10,2, quando o nível considerado mais alto é 2,2. O manganês também está em 164,7, quando o nível considerado mais alto é 12. O cobre ele está em 2,95, quando o nível considerado mais alto é 1,8. Apenas o boro que está num nível considerado de baixo a médio. Então isso a gente leva em consideração, além também do nível de matéria orgânica que tem nesse solo, acima de 2, 2,5%, trabalhar com bom senso, se a gente vai usar um micronutriente, vai usar essa adubação preventiva de micronutriente ou não. Na maior parte das vezes, eu opto por usar, por ser uma fonte que não vai causar muito impacto assim, e talvez pela carência de um ou outro micronutriente, pode dar problema no pasto, porque a demanda num ambiente desse é muito elevada, né? Então a gente sempre trabalha com essa adubação preventiva. Como são complexos, a liberação é lenta, então a gente vai estar de certa forma garantindo que esses micronutrientes vão estar ali disponíveis em partes para as plantas, tá? Outra coisa interessante é que eleva muito inicialmente o pH desse solo, por ser feita uma calagem, elevando para 80%. Isso diminui a disponibilidade de alguns dos micronutrientes, à exceção do molibdênio. Vocês viram isso nos conceitos de fertilidade. Não precisa nem comentar isso, mas é um ponto também a ser considerado. Então, se a gente for fazer adubação de micronutriente, é interessante então escolher uma fonte que seja mais adequada para o perfil desse solo. Tá? Aqui eu coloquei algumas fontes para vocês, está nesse material escrito que eu passei para vocês. Nós temos o FDE-BR15. FDE-BR15 ele tem uma maior quantidade de boro que está compatível, que seria mais compatível com a condição desse solo
que ele estaria numa condição média apenas para o boro. Então nós optaríamos por esse FTE. Tem outras fontes de FTE, tem também adubos que são enriquecidos com micronutrientes. Vocês têm as fontes únicas de cada um dos micronutrientes, podem optar por isso. O interessante é ver a disponibilidade disso no mercado e a facilidade de aquisição, né? Então eu optaria pelo FTE BR15 e eu faria, né, então uma adubação preventiva junto com a adubação fosfatada, ou se a quantidade de potássio também for grande, eu faria junto com a adubação, parte da adubação potássica na formação. Colocaria então 50 quilos por hectare dessa formulação FTE, certo? Como uma prevenção. E aí isso é questão de bom senso. Optar ou não por essa aplicação é questão de bom senso, avaliando todas as condições de solo. Então, um saco desse FTE vai estar em torno de 110, 120 reais. Então nós já consideramos que para a aplicação desse FTE nós gastaríamos em torno de 110 reais. Gente, com isso eu encerro essa parte do assunto da semana. Espero que todos tenham entendido. Eu estou tentando fazer de uma forma bem interativa para poder vocês acompanharem melhor o material, acompanharem melhor os cálculos. Tem também todo um outro exemplo, todo desenvolvido no material escrito. E aí vocês vão ter condição de, acompanhando a aula e acompanhando esse material escrito, entender esses procedimentos. São procedimentos, voltando a falar, que talvez não sejam os mais corretos de todos, mas são os mais práticos e para uma pastagem chegam a resultados bastante próximos do que é necessário, tanto para corretivos quanto para adubos. Então passemos à nossa quarta parte, que nós vamos discutir nessa quarta parte a respeito de nitrogênio e enxofre, né? Para poder a gente concluir a nossa discussão e numa quinta parte depois falar sobre a parte de avaliação econômica, que eu acho também fundamental nesse assunto. Divirtam-se então com o material, vejam quantas vezes precisarem e não deixem de estudar.